Boa noite novamente, gente. Hoje nós vamos falar de um tema que é a chaga e é a praga da humanidade. O alcoolismo hoje, ele é uma doença que tomou conta do mundo. E nós vamos ter a visão material, psicológica e espiritual. Para isso nós vamos começar com Joana de Ângeles. A dependência dos vícios materiais escraviza a alma e obscurece a razão, afastando-a da verdadeira liberdade espiritual. Toda experiência dolorosa pode ser transformada em aprendizado e crescimento espiritual, por Joana de Ângeles. Então nós vamos começar. Pelo menos eu acho que ia começar, né? Tenta outra vez aí. Bom, eu vou por aqui. Inicialmente, gente, eu queria... Isso. Vamos lá. Vamos conceituar alcoolismo de acordo com o dicionário Aurélio. O alcoolismo é uma doença crônica caracterizada pela dependência física e ou psicológica do álcool. Intoxicação aguda. Aí eu destaquei o que é aguda para se separar de crônica. Ocorre após um consumo excessivo de álcool em um curto período, por exemplo, uma bebedeira. Pode causar embriaguez, confusão mental, vômitos e até coma alcoólico. Isso é agudo. O crônico é o uso excessivo e frequente de álcool por meses ou anos, levando à dependência e a danos duradouros no corpo, como cirrose, problemas cardíacos, danos neurológicos, provocados pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas. O hábito de ingerir bebidas alcoólicas em excesso, embriaguez habitual. O alcoolismo é uma doença, e o CID-11, ele sucedeu o CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, e o que ele fala disso? Versão mais atualizada. O Código Geral do Uso de Substâncias é o 6C40, para o transtorno por uso de substâncias psicoativas. Para o álcool, especificamente, o C642. Isso quer dizer que o alcoolismo é reconhecido mundialmente como uma doença. E ele deve ser tratado como tal. Vamos começar. Alcoolismo no Brasil. 27% consomem álcool moderadamente e 17% abusivamente. Notadamente, 75% das pessoas que fazem uso abusivo acham que consomem moderadamente. É o primeiro problema do alcoolismo. A pessoa que bebe, ela não acha que é dependente. Daqui a pouquinho eu vou fazer um teste com todos vocês aqui, para a gente identificar que nível a gente está de dependência do álcool. Para a gente conseguir ver de uma forma prática se eu estou ou não viciado em bebida alcoólica. O consumo entre as mulheres quase dobrou em 14 anos. Geralmente, e antigamente, era tido como uma coisa de homem, mas não. Esses números cresceram. O consumo abusivo de álcool entre as mulheres aumentou de 7,8% em 2006 para 16% em 2020. Olha aqui, isso aqui é aterrorizante. O impacto do trânsito na saúde pública. 10 mil, essa estatística é a última que eu consegui, tá, gente? Eu não tenho estatística mais recente. Eu acho que piorou. 10.887 mortes no trânsito em 2021 relacionadas ao álcool. Equivalente a 1,2 óbito por hora. No período que nós vamos ficar aqui, alguém vai morrer por causa de bebida no trânsito. Custo para o Brasil, em 2019, de 18,8 bilhões. Isso é custo do SUS, do INSS, do SAMU, custo geral que envolve pessoas que beberam e dirigiram. E eu particularmente acho hoje, assim, eu fico me perguntando, como que a pessoa bebe e pega um carro? Porque a lei, ela mudou, né? A pessoa, ela sabe que está botando a vida do outro em risco. Então, é homicídio com dolo eventual, porque você sabia que você bebeu, e não importa a quantidade, porque o mínimo muda o reflexo, e você sai
e provoca isso aqui. Internações, 8,7 internações por hora, isso um ano inteiro. Enquanto nós estamos aqui conversando, 9 pessoas vão ser internadas em consequência do álcool. Em 2023, a Polícia Rodoviária Federal registrou o menor número de acidentes causados por ingestão de álcool desde 2019, houve uma queda. Pelo condutor nos últimos 5 anos, apresentando uma queda de 33,6% em relação a 2019. Isso é 2023. Eu acho que está impactado pela mudança da lei, né? Pelo rigor maior que a lei está e tudo. Mortalidade geral. Olha que número assustador. O álcool é responsável por 2.600.000 mortes por ano no mundo. No Brasil, 58,1% acima de 15 anos consomem bebidas alcoólicas regularmente, com média de 7,7 litros de álcool per capita por ano. A média mundial é 5,5. Quer dizer, no Brasil, o álcool é muito mais consumido do que a média mundial. Aqui vem. Esse DSM é a sigla em inglês para Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª edição. E aqui eu queria pedir que cada um fosse bem devagar, e se for o caso, se tiver condição de anotar, se não tiver, guarda na cabeça. Nós temos 11 critérios dentro desse DSM. Como é que funciona? Se você apresenta 2 ou 3 critérios dos que eu vou mostrar aqui, você vai ter um transtorno leve. Se você apresenta de 4 a 5, indicam um transtorno moderado. De 6 em diante, transtorno grave, alcoolismo. Então, se você se identificar aqui agora com as coisas que eu vou passar e perceber que está afetando a sua vida, é hora de procurar ajuda. É hora de procurar ajuda. Daqui a pouco eu vou falar de questões que eu vivi, que eu vivenciei na casa espírita, questões pessoais, para vocês assim, terem uma noção do que o alcoolismo está fazendo com as famílias e está fazendo no mundo. Então vamos lá. De 2 a 3 critérios, transtorno leve. 4 a 5 critérios, transtorno moderado. E de 6 critérios em diante, transtorno grave, essa pessoa já é alcoólatra. Primeiro, beber em quantidades maiores ou por mais tempo do que o planejado. Pensa aí o que você faz. Eu faço isso aqui? Então você põe um pontinho. Tentar reduzir ou parar de beber sem sucesso. Eu quero parar de beber, mas eu não consigo. Gastar muito tempo obtendo, consumindo ou se recuperando do álcool. Sentir um desejo intenso. Esse desejo intenso tem esse nome em inglês, chama craving, para beber. O consumo de álcool interfere nas responsabilidades no trabalho, escola ou em casa. Se algum desses você se identificar, ou mais de um, vamos repetir os critérios. Até 3, se você escolheu 3 aqui, você tem um transtorno leve. De 4 a 6, moderado, e de 4 a 5, moderado, e de 6 em diante, grave. Vamos continuar, são 11. Continuar bebendo, apesar de problemas sociais ou interpessoais causados pelo álcool. Abandonar atividades importantes devido ao consumo do álcool. Beber em situações perigosas, exemplo, beber alcoolizado. Continuar bebendo, apesar de saber que causa problemas físicos ou psicológicos. Desenvolver intolerância, precisar de doses maiores para obter o mesmo efeito. E apresentar sintomas de abstinência, tremores, sudorese, ansiedade, alucinações. Estão aí, os 11 critérios. Eu tenho 2 anos praticamente que eu não consumo bebida alcoólica. É por causa do espiritismo? Não. Porque eu precisei parar por um período, e depois eu percebi que aquilo não fazia diferença para mim. E eu não tinha praticamente critério nenhum desses aqui. Hoje eu fiz por opção. Eu não preciso de bebida alcoólica na minha vida para a minha vida ser boa. Eu não preciso de bebida alcoólica para me anestesiar dos problemas da vida. Nós vamos ver na parte psicológica como isso é pesado.
Então, gente, se identificou com 3, com 5, mais de 6, é grave, precisa procurar ajuda. E o problema maior é que muitos viciados, muitos alcoólatras não aceitam ajuda. Eu vou contar uns casos para vocês daqui a pouco, para ilustrar o que a gente fala, né? A minha vivência pessoal. O meu pai é alcoólatra. Ele faleceu já tem 10 anos. Gente, o vício transcende a vida. Eu vou repetir. O vício transcende a vida. Primeira reunião mediúnica que eu participei em 2015, primeira manifestação que eu vi dentro de uma reunião mediúnica foi um adicto de crack. Vocês não têm noção do como é que essa pessoa estava, como é que esse espírito estava. Para quem não entende, o médium, ele recebe aquele espírito, é feita a conexão, aquele espírito se manifesta através da psicofonia, que é a palavra do médium. Esse espírito estava desesperado. O médium passou mal na nossa frente, com vômito. Então, gente, uma coisa que a gente tem que entender: o vício transcende a vida. Se a gente morrer viciado, nós vamos continuar viciados. Nós vamos continuar. Imagina a consequência disso para a nossa vida. Então, meu pai, por exemplo, eu falo muito disso, porque ele era um homem bom, mas ele foi completamente dominado pelo vício a vida inteira. Ele tinha uma personalidade, e quando ele bebia, tinha outra personalidade. Ele não era agressivo, mas era outra pessoa. E o que causou nele o alcoolismo foi um trauma. Geralmente tem isso. Um trauma de infância. Que conheceu a bebida, e ali, quando ele faleceu em 2015, foram 2 causas. O fígado por causa da bebida e o pulmão por causa do cigarro. As 2 coisas, ele teve problema nos 2. Então, ele foi dominado, ele não conseguiu, a vida inteira, ele não conseguiu dominar o vício. Chegou num ponto que às vezes ele escondia bebida, assim, onde ele trabalhava em casa. Eu falava para ele: só está escondendo de quem? De si próprio? Porque às vezes, gente, não é nessa encarnação que a pessoa vai conseguir sair do vício. Quem não é viciado em álcool, não entende muitas vezes o que o álcool causa na pessoa, a ponto de chegar ela nesse nível de dependência, para ela destruir a própria vida. Eu vou falar de experiências que nós vivemos aqui na casa, e outras, para vocês terem uma noção do que o álcool causa nas pessoas, né? Aqui, ó, tem um trabalho com os moradores de rua. Eu fiquei nele, eu e minha mulher, ficamos 4 anos quase nele. A destruição que o álcool traz nos moradores de rua é um negócio avassalador. Eu ouso falar que o álcool é pior do que o crack, por exemplo. Porque o que acontece, gente? Você lembra que nós falamos aqui de sintonia? Vocês imaginam o que é uma pessoa alcoolizada no meio da rua? Qual a sintonia que ela está? Como é que está a frequência dela? É de embrulhar o estômago as coisas que a gente vê. Então, eu muitas vezes chegava perto desses moradores de rua, a gente ia toda segunda-feira, levava marmita, a marmita foi feita aqui na cozinha, e acolhia. E tinha gente que ficava bêbado 24 horas. Ele só não ficava bêbado na hora que ele estava dormindo. Mas ele já acordava e bebia, porque a abstinência era tão forte que a pessoa não tinha a menor condição de tocar a vida dela. E aí vem uma questão que é muito emocional, mas também a maioria desses moradores de rua tem um trauma muito pesado, geralmente ligado à questão afetiva, à questão de família. Ele está na rua, ele não tem um documento, ele não tem dinheiro, ele não tem nada, ele só tem a bebida. Tem um senhor que fica ali, ficava, não sei se ele está lá ainda, lá no Banco Mercantil, na Goiás, chama-se senhor Aldevandir. Nós conversamos com ele dezenas de vezes. O senhor Aldevandir tem casa, ele tem filho, ele tem família. Eu sentei com ele um dia e falei: Aldevandir, o que o senhor está fazendo aqui? Por que o senhor está aqui nessa situação? O senhor quer ficar aqui? Ele pegou a garrafa de cachaça, botou aqui, minha companheira. Acabou. E aqui, gente, isso aqui é que é triste da gente ver. O que eles têm de síndrome de abstinência é um negócio desumano. E aqui vai uma crítica construtiva ao que eu vi de certas instituições que recebem essas pessoas. Cortavam tudo deles da noite para o dia, a bebida e o cigarro. O maior erro que se cometia era cortar o cigarro.
Porque o cigarro, pelo menos, deixava a pessoa um pouco mais equilibrada. E o segundo erro era não medicar. E o pior ou melhor, eu não posso julgar porque eu não sou da área de saúde, mas a lei antimanicomial não deixa você fazer a internação compulsória deles. Você não pode. Uma vez eu tive lá na Secretaria de Ação Social, lá com a Juliana, eu, a Dani, tivemos, o Sérgio estava junto no dia. A gente conhecia os moradores de rua pelo nome. Né? E eu sentei lá com elas um dia e falei assim, ô Juliana, eu sinceramente eu não sei o que fazer, porque fulano vai morrer na rua. Porque o estado de degradação que ele vem, dia a dia, o que ele, da minha opinião, minha modesta opinião, eu não sou da área de saúde, então eu não posso falar que eu estou certo nisso, mas era a minha opinião. Precisava de um tratamento médico hospitalar contínuo por muito tempo. Porque se você pega ele, é lógico, gente, que as instituições que estão acolhendo essas pessoas são instituições muito boas, não estou falando isso. Mas muitas não conseguem fazer porque não tem essa estrutura. Você tira tudo do cara da noite para o dia, como é que ele vai dar conta? Eu fui testemunha de um caso, o Sérgio está ali, ele vai lembrar, de uma pessoa que saiu lá do centro que a gente tinha lá, logo quando começou o trabalho aqui, que saiu correndo de madrugada, e o Sérgio saiu correndo atrás dele. Ele estava alucinando, completamente alucinado. E um dia que eu tive com ele aqui na praça lá da Faced, ele me deu uma receita de um monte de medicamento psiquiátrico que ele sabia que ele precisava tomar. Sabia muito mais do que eu. Eu preciso tomar tal remédio em tal dose, tal remédio. Por que você não toma? Ah, porque eu não quero, não vou, e porque estava dominado. Outras coisas, convulsionavam. Recaídas de quem vai para as instituições, assim, o índice de recaída é de 95%. De tão grave que é a situação dessas pessoas. Então, gente, o álcool, ele é hoje um dos fatores piores na história da humanidade, porque ele é uma droga legalizada. E eu não estou aqui julgando ninguém que bebe. Eu não tenho nada contra ninguém. Nós acabamos de falar de escolha, de livre-arbítrio. Nós temos essa escolha. Deus nos deu. Então, se você quer seguir o caminho, que siga. Mas aqui está mostrando o que é a causa, que são as consequências, e o que pode fazer isso com a sua vida. Na visão espírita, vamos lá. Mais que um vício, desajuste moral e emocional. Olha que coisa grave isso aqui, que se fala, né? É um vício moral, é um desgaste moral. Porque o álcool, gente, o que acontece? As pessoas, quando estão numa situação, às vezes psicológica, difícil, debilitada, vivendo alguma coisa, sofrendo dor por causa de um trauma, se ela toma uma bebida alcoólica, o que vai acontecer? Ela vai relaxar. Eu costumo falar assim, eu não gosto e não consumo nada que me tire do meu estado de consciência. Eu não gosto. Quando eu bebia pouco, eu gostava do sabor. Então, para mim foi mais fácil, porque eu sei que eu não posso viciar, porque eu não daria conta de um vício. Então, a gente tem hoje informação demais, nós sabemos. E aí, o que acontece, gente, com a família? Essa questão moral, você começa a perder seus princípios morais. Porque quando você está vivendo uma dor, ou vivendo um estado emocional muito complicado, e você toma uma dose de álcool, ele começa a relaxar, qual que é a sua tendência? Vou continuar. Só que o álcool tem aquilo que nós falamos lá no início. Ele vai te exigindo doses maiores para dar o mesmo efeito. E chega num ponto que você não consegue mais controlar. Por isso que, na minha opinião, os moradores de rua têm esse sofrimento agudo com o álcool. Uma coisa assim, triste de se ver, mas um exemplo para nós. E outra coisa, escolha deles. Eu demorei muito tempo a entender que eles têm a escolha deles. Porque você começa querendo ajudar, querendo tirar, não, a escolha é deles. Eles é que vão levar a vida da forma que eles acharem melhor, né? Tem umas coisas interessantes aqui que não estão no slide que eu vou falar para vocês. São 3 níveis de dependência e os mecanismos espirituais. O primeiro é o físico. O álcool age como depressor do sistema nervoso central, alterando as funções cerebrais. É lógico, a pessoa inclusive perde o estado de consciência. O uso contínuo causa tolerância, exigindo quantidades cada vez maiores
para se obter o mesmo resultado. Isso explica porque a pessoa começa tomando uma e depois está tomando uma caixa. Não consegue parar, não consegue controlar, né? Pode causar doenças graves como cirrose hepática e danos cerebrais. O psicológico. O alcoolismo, muitas vezes, é uma fuga de conflitos emocionais não resolvidos, de traumas, conforme eu já falei. Está associado ao sentimento de culpa, baixa estima e depressão. É um nível de sintonia baixíssimo, já entrando no lado espiritual. Por isso é que essas pessoas, gente, elas são tão obsediadas. Vocês podem procurar no YouTube, tem filme, vocês vão perceber qual que é a ação do espírito obsessor. Esse que eu falei, da reunião mediúnica, em cima de um alcoólatra, ele se conecta, tem uma foto, que eu, assim, eu não achei essa foto mais, mas a pessoa abrindo uma bebida, o espírito atrás dela, com um flash assim, sugando. Porque a pessoa, às vezes, o Zé explicou muito bem aqui, ela pode ser influenciada. E o espírito obsessor, ele influencia e vai te julgando. Não, vamos tomar. Nesse filminho passa isso na forma do cara. Vamos tomar uma cerveja, vamos tomar. Vamos lá, senhor, vamos tomar. Ah, eu não quero beber hoje não. Ele fala com a mulher dele. O troço está no ouvido assim, vamos tomar. Vamos lá, vamos tomar. E é assim que funciona. E eu vivi uma experiência com um espírito desse numa reunião mediúnica, lá no Joana d'Arc, ano passado, que eu acho extremamente didático eu falar disso. Numa das manifestações, era próximo do Natal de 23. E numa das manifestações, um espírito se aproximou e começou a rir, era um zombeteiro de primeiro, e ria, e falava, e eu fui conversar com ele. Aí eu, perguntando as coisas, o que está acontecendo? Por que você está desse jeito? Porque agora é a hora da farra. Eu falei, mas que farra? E ria, da bebedeira, da comilança. Agora que eu vou me esbaldar. Está viciado do lado de lá. E eu perguntei para ele, mas que vida é essa que você tem, que você depende disso até hoje? Que sentido que tem a sua vida, você estar aqui até hoje? Buscando álcool nas pessoas nessa situação. E por incrível que pareça, esse espírito aceitou o acolhimento e foi encaminhado. Mas é nesse nível. E aqui a gente fala de álcool, mas essa comilança também faz muito mal, não é o tema daqui. Então, gente, se a gente tiver essa consciência, nós vamos saber, nós vamos baixar a nossa energia lá no pé, e aí vai começar a parte espiritual, que é a parte complicada desse tipo de coisa. Porque você às vezes está numa obsessão grave, você não sabe e vai ceder a essas coisas, não tem jeito. Psicológico. O alcoolismo muitas vezes é a fuga de conflitos emocionais não resolvidos, já falei. Anestesia, a pessoa não enfrenta os problemas, ela prefere beber. Eu citei o caso do meu pai, para mim foi uma coisa dessa. Ele não dava conta, ele não aceitava o medicamento psiquiátrico que o médico deu para ele, para diminuir os sintomas e para ele melhorar. Ele não aceitava fazer uma sessão de terapia, muito menos ir no centro espírita. Então, a pessoa fica dura, fica reticente, passa a vida inteira em sofrimento por causa de uma coisa dessa. Está associado a sentimentos de culpa, baixa autoestima e depressão. O dependente, muitas vezes, se sente incapaz de abandonar o vício sem ajuda externa. E muitos não aceitam ajuda externa. Não aceitam. Gente, e depressão, com obsessão, com bebida, é uma bomba. Se você tem algum sinal de depressão, se você está em tratamento, que é normal, hoje tem os tratamentos, a gente tem que fazer os tratamentos, tome cuidado quando você bebe. Porque em certas pessoas, o álcool potencializa a depressão, faz ela aumentar e muito. E aí vem a questão de obsessão junto. Imagina que composto é esse. Eu acho que toda pessoa que, eu não sou médico nem sou psiquiatra, mas baseado na experiência que eu vivi, se a pessoa está tomando qualquer remédio para esse tipo de coisa, ela não devia beber de jeito nenhum. Porque você dá um remédio para fazer o equilíbrio do humor, né, que são esses reguladores de humor, e você toma uma bebida que tira o efeito daquele remédio, e que potencializa aquela doença. Que sentido que tem?
Então o nível de gravidade é esse. Espiritual. Débitos reencarnatórios e influência de obsessores. Também, já citei e vou falar. As pessoas trazem coisas de outras existências que influenciam. Eu estava estudando sobre depressão e dá para fazer até um paralelo. Tem depressões que a gente traz de processos reencarnatórios anteriores. E como a gente passa de uma vida para outra com o vício, você pode trazer sequela daquele vício. Predisposição para aquele vício. Inclusive, caiu uma pergunta interessante que era sobre depressão em crianças. Se na doutrina espírita tinha. E eu achei. Também não manifestando igual manifesta num adulto. A pessoa ficar de cama, ficar triste, não. Irritação, dificuldade para relacionar. Então tem coisas que a gente nem sonha. E em relação à depressão, eu sou enfático, gente. Se tem alguém na sua família que está tratando de depressão, se você tem sintomas de depressão, não beba. Porque vai potencializar. E pode chegar aonde, gente? Pode chegar em suicídio. Porque mais de 90% dos suicídios são causados por doenças psiquiátricas. 90%. Eu não sei como é que tem os outros 10%, né? Pessoa que se mata sem ter uma doença. Não sei, eu não consigo nem entender isso. Mas é um fator que não pode ser desconsiderado. E eu não estou falando aqui para quem está me ouvindo, não. Vocês têm que pegar o que eu falei e levar para a família. Cada um escolher o seu caminho, mas dá a informação, dá para a pessoa uma forma de ajudar. Espíritos que desencarnam, ainda presos ao vício, buscam se aproximar de encarnados para vampirizar fluidos alcoólicos, intensificando a dependência. Aquilo que eu falei daquela foto. Esses fluidos que ele puxa e intensifica. Sabemos que o nosso conhecimento espírita, que o vício não cessa com a morte. Já falei disso. Muito pelo contrário, agrava-se e gera obsessores, muitas vezes em abstinência extrema, conforme a gente já viu. O alcoolismo pode ser um resgate kármico, onde o espírito precisa vencer tendências destrutivas do passado. Mas não tem essa noção, ele não tem isso como consciente, é inconsciente. Mas aqui na casa, gente, estudando essas coisas, à luz da doutrina espírita, começa a abrir essas coisas na cabeça da gente. A gente começa a entender porque que às vezes a pessoa, tão cedo, ela começou com esse vício. E outra coisa assim, interessante que eu queria falar, de uma experiência que eu vivi lá no Joana d'Arc ano passado, que eu atendi uma pessoa num acolhimento fraterno. E essa pessoa ela era viciada em crack, cocaína e álcool. E eu fiquei com ele umas 2 horas conversando. Dessa conversa saiu um plano, um projeto para ele. O que ele tinha que fazer, assim, uma coisa construída junto, e ele com o olhão regalado para mim, que nem piscava. Gente, ele não deu o primeiro passo, que era ir na sexta-feira, participar de um pequeno estudo, começar a tomar os passes, e ter um novo acolhimento fraterno com as pessoas lá do centro, para ter uma questão mais estruturada, igual tem aqui. Ele não deu nem o primeiro passo. Há mais de 25 anos ele está enfiado nesse mundo. A casa dele tinha 3 ou 4 meses que não varria. Aí a pessoa que me perguntou, eu falei, olha, eu não sei se eu estou certo, mas tem certos espíritos que numa encarnação dessa não vão conseguir sair do vício. Não dão conta. Chegam no ponto de não querer ajuda nenhuma. Nenhuma. E eu acho que o tripé que eu já falei aqui, que é o psicológico, o psiquiátrico e o espiritual, nesse caso, ele é o caminho para essas pessoas. Aqui a gente já respondeu pergunta várias vezes sobre o que fazer, como fazer. Né? Tem os equipamentos públicos, CRAS, esses de acolhimento de pessoas viciadas, tem os outros. Mas eu acho que tem casos que não. O meu pai não teve jeito. Ele não era aquele viciado que no começo bebia, chegava em casa, aquela coisa toda. No final não. Mas tem alguns que não mudam. E que a obsessão é tão forte que eles não conseguem sair daquele ciclo. Aquele ciclo vicioso, horroroso que a pessoa vive, né? Físicas, doenças crônicas, morte precoce, mata muita gente. Muita gente. E interessante que outra experiência que eu vivi com meu pai foi numa reunião mediúnica, por incrível que pareça. Depois do falecimento dele,
Os últimos 3 meses dele foram muito difíceis. Ele passou por uma prova muito pesada. E eu perguntei, né, eu tive a graça de conversar com um desses espíritos benevolentes que vão em reuniões mediúnicas, o motivo dele ter passado aquele período tão pesado, tão difícil, no final. Ele virou, passou a mão no braço assim e falou assim, ele precisava tirar aquele óleo, ele precisava dar uma lapidada antes de ir embora. E a morte dele, eu não sei se eu já contei aqui, mas eu vou contar para vocês, a morte dele, para mim foi uma coisa emblemática demais, porque ele ficou 90 dias hospitalizado, 47 na UTI. Teve um problema, eu acho que foi erro médico, mas eu não tenho como afirmar isso, então eu nunca divulguei nem onde é que foi, que ele teve uma lesão cerebral e por fim ele já estava com ele estava num estado não vegetativo, mas num estado quase vegetativo. E na hora da morte dele, eles ligaram do hospital falando assim, teve aqui uma intercorrência. Se falar que é intercorrência, você corre, porque é mesmo. E chegando lá, ele tinha acabado de ser ressuscitado pelo desfibrilador. E eu cheguei e vi aquela cena, ele estava muito assustado, né? E assim, não conseguia mais falar, não tinha mais nada. E ele teve outra parada na minha frente. Na minha frente. Aí o médico virou e falou assim, ele parou, o que você quer que faz? Eu falo, nada, deixa ele embora. E eu fiz uma imposição de mãos, pedi a espiritualidade para acalmar, para levar, para que ele passasse um pouco mais tranquilo. E isso ficou na minha cabeça, gente, por causa do alcoolismo, por causa da vida. Eu tomei uma decisão com a vida do meu pai desse jeito. E consultei numa reunião mediúnica. Tive a graça de poder conversar com um espírito desse. E ele me tranquilizou, falando assim, foi misericórdia. Porque não tinha mais recurso. Então, gente, olha a consequência que a bebida alcoólica pode ter na vida das pessoas. Olha a consequência. Sofrimento pós-desencarne e reencarnações difíceis. Quando a pessoa passa dessa forma para o lado de lá, como eu já dei exemplo aqui, tem muito transtorno, tem muito sofrimento. Né? Porque o vício, ele é terrível. A pessoa está sem corpo e quer beber. Ela não tem mais aquele aparato material para ela poder consumir a bebida. Gente, vamos pensar em nós depois do desencarne. Pergunta 149 do livro Consolador. Você, conforme a sua conduta, as palavras não são dessa forma, mas o sentido é esse, pode ter uma passagem suave. Isso aqui é trauma que você vai carregar para depois. Então, por que a gente não pega esse conhecimento e tenta fazer para melhorar a nossa vida? Né? O problema do álcool no mundo é que é aceito. E que a pessoa, por que os jovens começam a beber? Porque um grupo, se ele não estiver naquele grupo bebendo, ele não entra naquele grupo, ele se sente excluído. Bebida e cigarro, eu bebi e fumei. Pouco dos dois, mas entrei dessa forma, para ser aceito. E aí, agora que eu vejo que isso é maléfico em todos os sentidos da minha vida, eu tirei os dois. É difícil? Muito difícil. Cigarro, então, é pior que bebida, em alguns casos. Né? A pessoa não consegue ficar sem. E tem mais consequências aqui, que eu queria falar para vocês. Do corpo físico. Degeneração do fígado, rins e sistema nervoso. Perda da coordenação motora e capacidade cognitiva. Redução da expectativa de vida e vulnerabilidade a doenças. No psiquismo, aumento da ansiedade, depressão e sentimento de culpa. Perda da motivação e dificuldade de autocontrole. Desestruturação da vida pessoal e profissional. Quantas famílias foram arrasadas pela bebida? Eu tenho 500 casos para contar da época que eu era jovem, que eu era criança, mas eu faço questão de contar que é muito didático, né? Eu tenho 59 anos, isso aconteceu, eu tinha 7, e nunca esqueci.
a gente não tinha paz para dormir. Na casa de vocês é assim? Tem alguém que perdeu a paz, que não consegue dormir e ter sossego? Com 7 anos eu estava debaixo da mesa da sala, às 3, 4 horas da manhã, acordado, com medo do meu pai chegar e bater na minha mãe. Eu nunca fui uma pessoa violenta. Gente, eu nunca esqueci. Não, como é que eu vou esquecer um negócio desse? Nós vamos tratar em terapia? Claro. Eu tive muito problema porque eu sou primogênito. Então eu vivi a responsabilidade do alcoolismo ao lado da minha mãe e dos meus irmãos mais novos, mas numa intensidade não tão grande. Com 18 anos, minha mãe era professora. Eu lembro como se fosse hoje essa cena. Minha mãe era professora num colégio perto da minha casa. Eu cheguei lá, chamei ela no portão. Minha mãe aposentou em 88, hein? Vocês terem uma ideia. Eu falei com ela assim: mãe, posso fazer o que eu quiser? Ela nem levantou a voz direito. Falou: meu filho, faça o que você quiser. Porque não tinha como aguentar mais. Eu voltei para casa, chamei ele e falei: pai, você tem até 4 horas da tarde para você sumir daqui. Você ir embora. Nós não damos conta mais do seu vício, da sua bebida. Ninguém consegue mais suportar. Então, quando eu falo aqui para vocês, são coisas que eu vivi e que hoje eu não tinha informação igual nós temos hoje. Não tinha o aparato público, os equipamentos públicos, os profissionais que podem ajudar. Então, esses exemplos, eu falo hoje assim, gente, isso é coisa que está no passado, isso foi curado há muito tempo. Mas eu acho que o exemplo ele vale, para que a gente tenha noção de onde pode chegar essa coisa. Sofrimento pós-desencarne, pois muitos alcoólatras continuam a sentir sede do álcool no plano espiritual. Reencarnações difíceis, com predisposições à dependência. Vocês imaginaram que, às vezes, o viciado em álcool, antes a gente está aqui conversando hoje, que ele poderia desencarnar e numa próxima encarnação ele teria influência da bebida que ele ocupou na anterior? Muitas vezes explica, por exemplo, assim, uma criança que nasceu com câncer de pulmão. Como é que você explica? Fumou. O perispírito ficou marcado, nós falamos de perispírito aqui. E voltou com aquela condição. Então, a bebida é também nesse nível. Não achem que o vício acaba com a morte, porque não acaba. Vai continuar te atormentando depois. Esse aqui eu já falei. Caminhos para a libertação. Nós não podemos falar só do problema, a gente tem que tentar encontrar soluções, né? Além do tratamento convencional, associado ao psicológico e psiquiátrico, Joana de Ângeles oferece diretrizes para a superação à viciação alcoólica. Eu vou falar devagar e tentar comentar um pouquinho para vocês de cada um. Reforma íntima. Reforma íntima, gente. Mudar nós mesmos, que a gente fala aqui no Perguntas e Respostas quase toda terça-feira. Você fez o teste aqui do DS5. Você detectou que você tem 5 ou 6 daqueles que eu citei. Quer dizer, você já está no estado moderado por um vício. Então você precisa mudar você. É você que tem que mudar, é você que tem que procurar. É você que é responsável por aquilo, não é ninguém mais responsável. E mudar a nós mesmos, de acordo com as diretrizes da doutrina espírita, é um caminho. Reconhecer o problema e buscar transformação moral. Aqui foi falado que é um vício moral. No começo a gente falou isso. Desenvolver força de vontade e disciplina. Gente, é difícil demais isso. Porque nós somos, eu falo por mim, nós somos muito fracos para vício. E olha que eu não falei nada de Beth, hein? Imagina se a gente for falar de Beth hoje. O que está virando? A gente, se não tiver apoio, não consegue enfrentar, ter essa força de vontade. A reforma íntima que está sendo tratada nesse tema, ela serve para isso, para me dar outras perspectivas, me dar outras visões da vida, me dar felicidade para enfrentar as coisas sem eu precisar de um calmante desse. Não precisar me esconder atrás do efeito da bebida para não enfrentar os problemas da vida e vai passar a vida inteira com problema. Praticar o alto amor e o perdão para superar a culpa. Se tem culpa, é pior ainda, né, gente? Eu sou culpado por alguma coisa, não consigo enfrentar aquela culpa, então eu vou beber. Vou usar o álcool como muleta. Porque é isso que acontece.
E quando você... Que nós ainda estamos na reforma íntima, hein? São 3 itens na reforma íntima. Esse alto amor também, eu gostar de mim, eu aprender a valorizar a mim mesmo. Esse mundo de Deus já chegou nos zilhões, né, de planetas, enfim. Nós somos um pequeno ponto nesse universo de Deus, mas ao mesmo tempo, nós somos um grande universo para Deus. Então, praticar alto amor é gostar de mim mesmo. E se eu estou prejudicando o meu corpo, a minha saúde mental, a minha vida, os meus familiares, o meu trabalho, a minha convivência social por causa de bebida, eu preciso tomar uma providência comigo mesmo. Prece e sintonia elevada. Oração fortalece o espírito e ajuda a afastar influências negativas. E é persistência, gente, porque não é fácil. Outro dia eu li que a oração como um refrigério, aquela coisa que te traz um alívio, que te traz aquela sensação de paz, essa conexão com Deus. E é uma oração profunda e sincera. Gente, eu costumo falar assim, peça. Aqui, não... O Sérgio está ali, ele fala todas as vezes aqui, na abertura da entrega de cesta, na oração, peça. Peça para Jesus, peça para o seu Espírito protetor, peça. Mentalize com Ele, peça ajuda. Eu preciso sair disso, eu preciso melhorar a minha vida. Minha vida está um inferno. E a maioria das vezes é porque nós que damos causa. Ninguém pega copo e bebe para mim. Ninguém pega copo, bebe para mim, pega o carro e dirige. Sou eu. Cadê a questão moral? Peça. Cultivar bons pensamentos e evitar ambientes que estimulem o vício. Tem um caso aqui da casa também muito interessante, de uma pessoa que, eu ouvi ele falando aqui, que ele passou pelo processo todo de abstinência, essa coisa toda, teve muitas recaídas, e que ele não passava em determinado lugar mais. Porque se ele passasse, ele passava aonde ele consumia as coisas. E lá na Praça da Catedral, um dia desse, eu sentado lá naquele macarrãozinho lá, daquele rapaz lá, gente, ele viu o traficante do outro lado da rua. Ele salivava, só de ver o traficante. Então evita ambiente que vai te trazer. Não vá. Gente, vocês já perceberam o que é o ambiente espiritual de um boteco? Vocês têm ideia do que é o ambiente espiritual daquilo ali? As pessoas todas alteradas, cheias de obsessor, uma energia lá no pé, uma frequência baixíssima. É isso que a gente vai quando vai para esses lugares. Então não nos custa cultivar bons pensamentos e evitar esses lugares. Outra coisa que vale para depressão, que o Chico conta, né, que parece que Emmanuel falou com ele, que ele estava deprimido, e se eu até cometer algum erro nisso aqui, vocês me perdoem, mas a história que eu li foi essa. E que Emmanuel falou com ele, vai para a periferia, vai lá para o rincão mais pobre da cidade e vai trabalhar para essas pessoas. Ele foi, na volta ele falou que voltou com vergonha dele mesmo, pela forma que ele estava. Atuar em causas sociais e no auxílio de dependentes químicos é uma dos caminhos de libertação, vai ajudar os outros. Saia de si, troca esse momento no boteco por alguma coisa. Gente, essa casa, tem tanta coisa boa aqui a semana inteira. E eu, outro dia, indo para a casa do meu filho, ele mora lá no São José, eu passei em frente a um boteco desse, dei uma olhada. Aqui estava tendo um evento, eu pensava assim, puxa vida, as pessoas estão ali e podiam estar em algum lugar edificante, buscando alguma coisa para melhorar a vida delas. E estão enfiadas, e é muito triste, porque eu vi um senhor com uma garrafa de cerveja, só uma, e ele fica ali 3, 4 horas. Que sentido que tem a vida? Então, se sair de si e se doar para alguém, fazer algum tipo de trabalho, com certeza também vai melhorar. Olha aqui, ó. O envolvimento com atividades altruístas eleva a vibração espiritual, óbvio. Nós falamos aqui de vibração, de frequência. Como é que vocês acham que a energia dessa casa, eu já falei isso muitas vezes, fica até repetitivo. Energia maravilhosa que tem nessa casa. Tem hora que eu entro, eu sinto essa coisa de paz, eu vou trocar isso por um lugar que tem coisas ruins, gente.
Mas tem que entender esse sentido. E é por isso que eu estou aqui hoje. Porque às vezes vocês lembrem aí dos parentes, de algum amigo, faz isso, traz o cara para cá. Quem sabe ele não vê um outro sentido na vida. Tratamento espiritual, que é feito na casa também. Participar de reuniões doutrinárias nos centros espíritas. Receber passes e fluidoterapia para reequilíbrio energético. E tem força, viu, gente? E tem força. Principalmente quando a pessoa está com obsessão. Está obsediado. Então, quando ele vem para cá e participa de um tratamento espiritual, vai ter um receituário. Tem uma pessoa habilitada para conversar com ele e passar para ele a receita que eu tentei passar para aquela pessoa lá no Jonadak e que ele não quis. Mas se tiver persistência, muita gente sai. Estudo constante do Evangelho para fortalecer a fé. Evangelho no lar. Vocês devem ter ouvido falar muito aqui, mas, gente, é muito bom. Eu faço lá com a minha casa há muitos anos. E todas as vezes que eu faço, que a gente encerra, eu peço para que a minha casa seja um tempo de paz, para que a nossa semana, porque eu faço uma vez por semana, seja uma semana abençoada e que a casa seja envolvida por boas energias, por boas coisas. Essa é uma receita que todas as pessoas que fazem trabalho de acolhimento sempre dão. E muitas vezes a gente não tem noção da força que isso tem, principalmente no lar que está descoordenado, que está às vezes muito afetado por alguém que bebeu. E para finalizar, uma reflexão final, Joana de Ângeles de novo. A viciação alcoólica é um desafio que pode ser superado com esforço, fé e auxílio espiritual. Joana de Ângeles nos lembra que ninguém está condenado ao fracasso e que há sempre uma oportunidade de renovação. Para aqueles que enfrentam esse problema ou possuem familiares nessa situação, a mensagem do Espiritismo é de esperança, acolhimento e regeneração. Obrigado, boa noite.